Prognóstico de 2026. Eu diria para vocês, a situação do Brasil não é boa. Quer dizer, não adianta ter um otimismo justificado, nós temos uma baita crise fiscal, as condições de crescimento vão ser prejudicadas, seja o próximo governo de esquerda, de direita ou de centro, vai ter que se enfrentar com isso. Quer dizer, o Brasil cresceu e se manteve numa situação econômica mais ou menos estável de uma forma artificial. Bombaram o gasto público com um aumento extraordinário de impostos. Não houve nenhuma preocupação com o bem-estar do país pensando no futuro. Houve sim uma preocupação com os interesses eleitoreiros do governo Lula, que só sabe gastar. Quer dizer, não tem ajuste fiscal. O ajuste fiscal é uma farsa. E aí criou essa situação horrorosa e, inclusive, inventou essa pérola do pensamento medíocre que gasto é vida. Tudo é investimento, vida é investimento. Então, realmente, ninguém mais faz cálculo. Quer dizer, se ninguém mais faz cálculo, eu não sei como é que pode ter um orçamento da União. Quer dizer, o orçamento da União termina um remendo, faz o remendo aqui, um remendo acolá, aumenta o imposto aqui, aumenta o imposto aqui, mudam as regras e diz que tudo é legal. Claro, é legal porque a lei perde o sentido, né? Então, o que esse governo faz? Dá um exemplo de como não deveria ser governar. Então, o Brasil vai ter uma bomba que vai explodir em 2026, vai explodir em 2027, com crescimento esses medíocres, que vai 2% a 3%, o Brasil podia crescer em dobro, uma inflação que dá dificuldades de controle e com juros estratosféricos para controlar os gastos do governo. Quer dizer, não tem como. Esse ministro está fazendo uma fantasia, entende? É motivo de piada. A única coisa que soube fazer foi encontrar brechas para dizer que é legal e aumentar a arrecadação via aumento de impostos. Então, nós temos uma situação seguinte: o pagador de impostos, que é o que nós somos, os pagadores de impostos agora estão cada vez mais voltados para sustentar um Estado balofo, um Estado que não justifica o que consome e que sempre quer mais, e termina diminuindo o ímpeto da sociedade. Então, nós estamos numa situação em que, qual é o exemplo que o Executivo oferece? É o exemplo de gasto. Aí, realmente, se esse é o exemplo, os deputados e senadores começam a utilizar as emendas para suas bases eleitorais, se dão em proveito próprio, ninguém quer saber mais, as emendas parlamentares aumentam de um ano para outro, e hoje corresponde já a um quarto dos gastos discricionários do orçamento federal. Quer dizer, não tem condições de se manter assim. O judiciário, bom, então isso aí agora, ele inventa regras para dizer que todos os penduricalhos e não obediência à regra institucional do teto do funcionalismo público é legal. Quer dizer, é uma piada, né? Legal é que eles agem na ilegalidade, porque eles inventam regras para justificar um comportamento legal. Nós temos um teto do funcionalismo, que é 40 e tantos mil reais. Eles ganham o dobro, o triplo do que isso. Por quê? Não, porque a verba agora é verba indenizatória, a verba de tal tipo. Então, quer dizer, ninguém mais tem preocupação hoje com o gasto público, com o orçamento federal. Eu te diria, não tem mais preocupação com a coisa pública. Esse que me preocupa. A coisa pública se tornou um botim mesmo, daqueles que querem se aproveitar do gasto público. Quer dizer, os impostos são apropriados, entre aspas, privadamente, corporativamente, por aqueles que detêm o poder. Seja no executivo, por interesses políticos eleitorais, seja no judiciário, os seus diferentes penduricados, seja no poder legislativo, com as diferentes emendas e desvios que muitas vezes acontecem. Então, essa é a nossa situação. Não dá para nós agora dizer o seguinte: não vai acontecer nada. Agora, como isso ocorre politicamente? Politicamente, nós também estamos aí numa situação em que se mantém a polarização. Lula estava, eu diria para vocês, numa posição muito fraca, até que o Eduardo Bolsonaro decidiu para os Estados Unidos dar um tiro no pé. Portanto, o Lula, que estava morrendo, moribundo, hoje não tem nada de morto-vivo. Ele está bem vivinho. Com condições de ganhar as eleições, graças ao quê? Aos tropeços e às burrices dos bolsonaristas. Entende? Quer dizer, o Eduardo Bolsonaro, até eu te diria, o camisa 9 do Luiz Eduardo Lula da Silva. Desculpa. Lula ele é camisa 9, Bolsonaro, fora do poder, completamente fora do poder, e escolhe o filho dele, Flávio Bolsonaro, que é um político moderado, dos filhos certamente é o melhor, não há dúvida nenhuma, que está conseguindo se colocar como uma alternativa, mas ele tem uma rejeição hoje de 60%, sendo muito conhecido. Olha, gente, é difícil reverter. Você reverte 60% de rejeição se o teu grau de desconhecimento for 60%. Aí tudo bem, ou 50%, ou 70%. Agora,
Agora, se for 10% ou 15%, você é muito conhecido, e não no bom sentido. É difícil reverter. É difícil reverter porque aquele que é desconhecido pode se tornar conhecido para o bem ou para o mal, favorável ou desfavoravelmente. Mas quem já é muito conhecido tem uma situação difícil. Então, o Flávio Bolsonaro é uma alternativa bolsonarista que tem o nome do pai, captura os bolsonaristas, mas não tem o carisma do pai. Esse é o grande problema. Goste-se ou não de Jair Bolsonaro, ele tinha sacadas, ele tinha frase curta, ele sabia desconstruir um adversário. O filho não tem isso, é um político mais tradicional. Seja dito também que para o Brasil até seria melhor caso seja eleito. Mas nós voltamos a uma polarização. É isso que me está preocupando hoje. Nós temos uma polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro. Não se sabe até que ponto Flávio Bolsonaro vai resistir. O Centrão está apostando que ele não vai resistir. Não, eu acho ao contrário. Ele é resiliente. E a família Bolsonaro é resiliente também. E Lula vai aproveitar a sua situação para o quê? Para poder precisamente se impor diante de Flávio Bolsonaro. Então, 26 poderia ser, ou pode ser ainda uma oportunidade para nós fugirmos da polarização. Só que esse final de 2025, esse início de 2026, mostra a permanência da polarização. Quer dizer, talvez algum candidato outro surja alternativamente, está cada vez mais difícil. Ou seja, o Jair Bolsonaro fez a sua escolha, ele é um homem teimoso, vai mantê-lo, a não ser que a situação termine catastrófica do ponto de vista eleitoral. O Lula vai se manter, porque ele está bem atualmente nas pesquisas, está conseguindo se apresentar, tem os seus interesses. E é um homem arguto, é um homem sagaz, ele é esperto, ele sabe se aproveitar eleitoralmente. Já mostrou isso, está no seu terceiro mandato. Só não se arriscaria num quarto mandato se a chance de derrota fosse grande. Ele preferiria aí sair como vitorioso, não como um perdedor. Mas o que está se colocando até então é isso. Então nós temos ainda bons candidatos. Nós temos o Caiado, temos o Ratinho, agora nós temos o Aldo Rebelo, que está se colocando. Todos eles são bons candidatos. E são bons candidatos que os três fugiriam da polarização. Eu estou tirando o Tarcísio, o governador de São Paulo, que seria também um excelente candidato, mas ele não vai se confrontar com Flávio Bolsonaro. Ele vai seguir as orientações de Bolsonaro e não vai trocar uma reeleição praticamente certa para o governo de São Paulo para brigar com a família Bolsonaro, que lhe causaria uma derrota. Por isso que eu não estou o colocando como candidato viável, a não ser que haja um grande acerto da direita bolsonarista com o Centrão para construir uma candidatura onde o Flávio, por exemplo, viesse a comparecer como vice do Tarcísio, ou a Michele Bolsonaro como vice do Tarcísio, mas não é esse o panorama que está se delineando nesse final de ano. Porque nesse final de ano nós vemos ainda que o Caiado e o Ratinho estão em compasso de espera, excelentes governos, desculpe, e o Zema também em Minas Gerais, eu tinha, omitido o seu nome. São três excelentes governadores, todos com chances de fazerem um excelente governo, mas todos estão, por assim dizer, em compasso de espera, para ver se será ou não bem sucedido a tentativa de Flávio Bolsonaro. Agora nós tivemos o lançamento nesses dias do ex-ministro e ex-deputado Aldo Rebelo, que é um excelente quadro também, com vasta experiência em ministérios federais, e também pode ser algo novo. Mas, repito, esses quatro, Caiado, Ratinho, Zema e Aldo Rebelo, são ainda incógnitas diante desse quadro de polarização. Então, eu gostaria de desejar para vocês um feliz ano de 2026 fora da polarização, mas não é porque as análises indicam pelo momento. Se o governo executivo não dá exemplo, o que acontece?
Bom, não adianta nós aqui fantasiarmos um falso otimismo. A situação é ruim. O governo Lula é um governo que não tem nenhuma preocupação com o ajuste fiscal, não tem nenhuma preocupação com a dívida pública, só sabe gastar, gasta.